Epagre-Ciran, que vai justamente passar para a gente uma posição atualizada de momento, né? Porque quanto mais atualizada for a informação, quanto mais próxima for do dia do evento, a informação, mais atualizada ela é, mais efetiva é a informação. Então, muito bom dia, Marcelo, seja bem-vindo aqui na programação da Rádio Cultura de Timbó, do Repórter Cultura. Opa, tudo bem? Bom dia, pessoal, bom dia a todos, né? Olha, hoje é o dia que volta a chover. Hoje não é tão preocupante assim. O que é preocupante é a chuva de hoje, somada com a chuva de amanhã. E claro, como tudo já está saturado, né? Tudo no limite, solo, a própria atmosfera, vai voltar a trazer transtornos para o estado, né? Porque amanhã sim o volume é significativo. Digamos que hoje chova ali entre 10 a 30 milímetros. Não é muito, mas amanhã tem um volume aí de 70 a 100 milímetros. Digamos que chova 100, né? Se eu somar 30 de hoje com 100 de amanhã, dá 130. E o volume médio mensal para a região de vocês é em torno de 170, né? Então eu estou falando em 24, 48 horas, o que pode chover em praticamente um mês inteiro. Só que eu não estou falando só de hoje e de amanhã, eu estou falando dos que já passaram, né? Dos últimos 7 dias, o volume foi muito elevado. Então eu posso trazer ali mais transtornos, porque o solo não consegue absorver todo, não consegue evaporar tudo, então é uma situação realmente bem complicada ali nessas próximas 24 horas e 48 horas, né? Então é uma situação realmente bem complicada ali, especialmente para o Vale do Itajaí de uma forma geral, né? Tanto médio quanto baixo, quanto o Vale. Todas as outras regiões também têm o mesmo perigo, mas, claro, regiões de Vale, elas sempre são mais vulneráveis, mais sensíveis, elas acabam recebendo chuva de outras regiões próximas, né? Como a área de Planalto, então por isso que é muito complicado aí hoje e amanhã. O Marcelo, a situação do Alto Vale, então, também, porque é sempre preocupante, né, a situação do Alto Vale, por conta das barragens que tem lá e a situação do Rio Itajaiaçu, porque o Rio Itajaiaçu lá no município de Rio do Sul, por exemplo, ele vem baixando de forma muito lenta, inclusive na última medição das 7 horas estabilizou em 10 metros e 16, porque nós temos duas comportas lá das barragens de Ituporanga e também de Itaió abertas, e isso também faz com que as águas aí do Rio Itajaiaçu no município de Rio do Sul, elas não baixem ou baixem muito lentamente. Então esse volume de chuvas também aí de 70 até 100 milímetros no dia de amanhã, principalmente, é esperado também para o Alto Vale? Sim, olha, sim, até a gente tem um modelo especificamente que a gente está muito mais habituado de olhar ele, mas a gente olha assim 5, 6. Então alguns botam mais para o Alto Vale, outros botam mais para o Planalto Sul, outros botam mais em direção a Canoinhas, mas de uma forma geral, o que é o preocupante aqui, se a gente pegar uma média do indicativo desses modelos meteorológicos, a gente vai perceber isso, que essa chuva ela pode ser de forma generalizada, então ela pode sim atingir a parte das cabeceiras da bacia do Vale do Itajaí, né? Então é realmente uma situação complicada nessas próximas 24, 48 horas. Por quê? Porque mesmo que a gente trabalha assim numa média, qual é essa média? De 10 a 30 milímetros para hoje e de 70 a 100 milímetros para amanhã. Então, se a gente otimistamente pegar o 10 e somar com 70, 80 milímetros, é muita coisa num curto intervalo de tempo. Se a gente pegar 30 com 100, né, com 70, né, a gente já vai lá para 100. Só que alguns pontuais podem atingir 100, né? Digamos que a gente some o 30 de hoje com 100 de amanhã, dá 130. Então é muita coisa. Aonde é que ele pode acontecer? Em todo o vale, né? Se pegar em todo o vale, pegar um pouco mais lá, ou um pouco mais na região de Timbó ou em Itajaí, já causa um transtorno muito grande, né? Tudo está saturado, tudo está nos limites. O governo do estado tem esse controle, mas esse controle ele tem um limite, né? Como o bueiro da rua da gente. Ele tem um limite para absorver uma quantidade de chuva X normal. Quando é muita chuva,
ele vai absorvendo lentamente, mas chega uma hora que ele não consegue mais absorver tanto. Por quê? Porque o solo começa a ficar saturado, o lençol freático sobe, o nível dos rios sobe. Muitas das vezes o mar dificulta o escoamento do nível dos rios, né? E como eu falei, regiões de vale, o que chove no Planalto Norte, no Planalto Sul, no Meio Oeste, também acaba escoando nessa direção. Pouco ou muito, mas sempre contribui, né? Então, tudo é dificultado. Mas tem uma boa notícia nisso tudo, né? Que a partir da sexta-feira, o que vai acontecer entre hoje e amanhã são áreas de estabilidade associadas a uma frente fria. E toda vez que passa uma frente fria, ela passa por nós e vai embora. Então melhora, porque atrás das frentes frias normalmente vem massa de ar seco. Então dá uma boa melhorada na próxima sexta-feira. Aí sim, a gente vai tendo o alívio dessas chuvas mais contínuas, mais pesadas, mais volumosas que vem acontecendo. Entra aquele vento sul, dá até um pouco de mais friado, vai secando a atmosfera já no finalzinho da quinta-feira, a parte do oeste, mas é a sexta-feira mesmo assim que dá aquela melhora no tempo. Ainda é aquele dia mais nubladão, fechadão, mas já não tem grandes volumes. A gente está no máximo, tem aí, 10, estourando 20 minutos na sexta-feira, né? Aí a gente tem uma trégua o quê? No sábado, e tem uma pequena trégua também no domingo, né? Quando eu falo trégua, assim, para de chover forte, não tem mais chuva volumosa e invade pelo menos ali o próximo domingo. Então a gente tem uma diminuição. Na sexta-feira, no sábado e no domingo chove pouco, e a partir da semana que vem a gente entra num quadro que é diferente. Parece chuva de verão, aquela que vem da tarde para a noite. Então chove com frequência, mas os volumes eles passam a ser mais localizados. O que é um volume localizado? Pode chover muito em Braço do Norte e do lado de Criciúma não chover nada. Pode chover muito em Rio do Sul e em Timbó nada. E por aí vai, né? Então, ou às vezes chove muito pouco. A pancada de chuva de verão ela é mais tempestuosa, tem mais raio, tem mais granizo e ventania. Em relação a volumes já não é tão expressivo, né? Todo aquele canal de umidade que vem da Amazônia, junto com as frentes frias que vêm pelo sul do Brasil, já vão ter um padrão diferente a partir desse episódio, né? Então a gente vai ter ali pelo menos uma trégua dessas chuvas volumosas e contínuas que vem acontecendo na última semana. Muito bem, então essa é a informação boa também, que a partir da sexta-feira em diante a gente passa a ter um quadro diferente das chuvas, passamos a ter aí mais aquelas chuvas localizadas, chuvas de verão, e existe ainda dentro dos é claro que a gente sabe que quanto mais adiante a previsão fica menos assertiva, mas Marcelo, esse tipo de evento que a gente está vivendo hoje, nós podemos voltar a viver ainda novembro, dezembro, esse ano ainda dentro do efeito El Niño? Olha, esse é o mais fundamental de tudo que você comentou agora, né? Você falou a palavra El Niño. O que o El Niño faz? Primeiro vamos falar sobre a primavera. A primavera, ela é a segunda estação do ano mais chuvosa. Ela só perde para o verão. Por quê? Porque eu saio do tempo mais frio para o tempo mais quente. Então, esse contraste acaba trazendo muita tempestade e acaba chovendo muito. Não de forma contínua, mas em anos de El Niño, normalmente a chuva fica acima da média. E o que a gente vem alertando já um bom tempo. Por quê? Porque a gente compara com os outros anos que também teve El Niño. E nos outros anos de El Niño, todos foram muito significativos. E tem um detalhe, né? O El Niño ele tem uma intensidade. Todos os outros que choveram muito, como 2015, 2013, 2011, foram anos de El Niño fraco a moderado. Esse está se configurando como moderado a forte. Então, a palavra El Niño vem porque a força dele vem no período do Natal, no final do ano, ou seja, ele se estabelece mesmo no final do ano, ou seja, a gente está ainda caminhando para o máximo dele, que é daqui a 3-4 meses, né? Então, invariavelmente vai chover muito, vai chover acima da média, não necessariamente é uma obrigação ter uma tragédia como foi nesses últimos dias, mas a gente tem que lembrar que isso pode vir realmente a acontecer, mas como a gente sempre fala, né? A meteorologia do estado de Santa Catarina, ela está dividida ali entre
da Defesa Civil, CIGED, e também tem um grupo grande de meteorologistas mais recente, e nós aqui da EPAGRE-CIRAM. Por isso que os avisos do Estado, os órgãos oficiais que a gente sempre fala, em conjunto dos dois, né? Se você for ver o nosso aviso deles, é exatamente o mesmo. Se for ler as notas, são exatamente a mesma, assinadas pelas duas instituições, né? São públicas, gratuitas, de qualidade. Tem todo o aparato de know-how de quase 40 anos. A gente já passou ali por inúmeros El Niño. Esse não é o primeiro, a gente sabe o que acontece, sabe o que acontece na média, né? Por isso que a gente acaba alertando com bastante antecedência e, claro, com a responsabilidade. Por que que eu, às vezes, não alerto com uma semana de antecedência? Porque, pelo padrão internacional, eu tenho que alertar para até 3 dias de antecedência. Por quê? Porque às vezes muda muito. Às vezes um modelo hoje está dando muita chuva para segunda-feira, é só uma hipótese, tá? Então ele está falando 300 milímetros. Só que os outros todos estão colocando 100. Eu não posso simplesmente descartar todos os outros, que são a grande maioria que está botando 100, e simplesmente acreditar no que está botando 300. É o de 300 provavelmente que está errado. É muito difícil de estar certo, né? Então a gente acaba descartando ele. Por isso que a gente não pode deixar só a máquina trabalhar por nós. A gente tem que ter a interpretação, a experiência, a expertise, né? Então a gente faz isso. Olha, discute 3, 4, 10 pessoas e se não, nós achamos isso, o sistema vai acontecer tal hora e tal hora, tudo mais. É a previsão que o modelo meteorológico, que são formas matemáticas e físicas que colocam. Aí você pega e olha o que está acontecendo na realidade. A nossa cobertura de estações meteorológicas é em torno de 300 no estado. É a segunda maior, só pede para o estado de São Paulo. E a nossa cobertura de radar é a maior do país, né? Não deixa nada a desejar qualquer lugar do mundo. Tem um monte de meteorologistas trabalhando só e para cima disso para fazer a previsão mais próximo dentro da realidade. E o modelo diz que, digamos, está chovendo agora em Timbó. Aí tu vai olhar, está ensolarado. Você olha na imagem de satélite que é em tempo real. Eu consigo ver exatamente se tem nuvens ou não agora em Timbó, por exemplo, né? E o que eu olho? Eu digo, não, está errado, então o modelo mais próximo que tem é esse. Então a gente acaba olhando e acompanhando isso, porque a gente consegue ver em tempo quase que real o que está acontecendo, quanto é que já está acontecendo em tal lugar, se aquilo ali vai piorar, vai melhorar. Então a gente consegue fazer uma previsão bem assertiva disso e, claro, com responsabilidade, né? Porque é muito fácil pegar e jogar, dizer que vai alagar, vai inundar. A gente tem um cenário ruim no Vale? Tem. É o pior de todos? Não é o pior de todos, não. A gente não sai alarmando e nem usa sensacionalismo, porque a gente tem uma responsabilidade em cima disso e a gente precisa salvar vidas humanas. Se você comparar o nosso episódio, que foi muito similar ao do Rio Grande do Sul, olha a quantidade de vidas humanas que teve naquele estado e olha que o teve no nosso, né? Foi infelicidade que acabaram acontecendo aqui em Santa Catarina, né? Porque lá não tem um sistema meteorológico tão forte quanto tem aqui em Santa Catarina, infelizmente. E também a cobertura de nuvens e também a expertise do pessoal que trabalha com a previsão do tempo também, né? Lá os caras são muito bons, mas não tem uma grande referência como é, por exemplo, o CINEPAR no Paraná e também a EPAGRE-CIRAM aqui no estado, assim como a Defesa Civil também mais recentemente. Marcelo, eu quero agradecer a tua participação, né, passando essas informações atualizadas para o ouvinte aqui da Rádio Cultura de Timbó. Um abraço para você e um bom dia. Tá certo, obrigado. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. São 8h mais 7 minutos, 8h07. Nós estamos